Mas essa nossa atividade aí, na reflexão da manhã, envolve a abordagem do capítulo 6. Nós ainda vamos fazer a leitura desde o princípio do capítulo 6, alcançando até versículo 5. E acontecia assim, como quando se começaram a disputar sobre a face da terra, e nasceram os filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todos os que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderão o meu espírito para sempre com homem, porque eles também entraram, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e deram geraram filhos. Estes eram os varões que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era formar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava comovida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava comovida, porque toda a carne havia comovido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Faze para uma arca de madeira de gopé, para compartimentos na arca, e a abençoará, por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará 300 copos do comprimento da arca, e de 50 copos da largura, e de 30 copos da altura. Bom, nós já trabalhamos bem os primeiros movimentos desse capítulo 6, que cria para nós um espaço de reflexão sobre a condição natural de expressão de uma série de valores na Terra. Foram feitas abordagens acerca das condições dos filhos de Deus como expressão da nossa condição mais sutil, retratando conquistas mais efetivas no campo da evolução. Como se esses elementos já tivessem consolidado na sua intimidade valores que retratassem uma comunhão mais plena com a sua condição de herdeiro de Deus, que vivencia na terra essa comunhão e essa condição clara a todo instante. No entanto, surge um movimento natural. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e as filhas dos homens. Assim, foi feita uma reflexão entre filhos dos homens e filhos de mulher. Você lembra, né? Essa correlação. Filhos dos homens versus filhos ou filhos, né? De mulher. Nós poderíamos colocar assim. Retratando aquela condição evolutiva com a gente vive, que encaminha o dia a dia a partir da lei de evolução
que atuam muitas vezes como um componente indutor e que promove a evolução, muitas vezes de fora para dentro, sem que haja aquela condição íntima de reflexão clara sobre as propostas e sobre as circunstâncias do dia. Como se nós vivêssemos uma condição saída de um estado de natureza para a conquista plena das vivências que a civilização traz de forma muito natural. Então, no estado de natureza, o indivíduo vive a intimidade, o estado muito simples. E essa condição, ela cede lugar naturalmente, então aqui seria o processo natural de evolução, essa da luz de fora para dentro. Essa lei que não sofre qualquer impedimento que a possa paralisar, essa palavra é paralisar. É uma lei que impulsiona o movimento, promove o movimento, pode ser desacelerada mediante obstáculos gerados pelo próprio homem, mas não é paralisar. Essa seria a evolução natural. E aqui nós termina como o exemplo clássico, estudado, João Batista, que é considerado o maior nascido de mulher. Então, seria o maior, seria aquele componente que retrataria, e aí nós resgatamos de novo que cada personagem retrata um modelo, um arquétipo, que fala da condição da humanidade. Uma vez que nós não estudamos apenas a questão proposta na Bíblia, que é o livro sagrado. E como uma estrutura como o livro sagrado, traz elementos que precisam ser abordados de diversas formas. Quando nós abordamos historicamente, nós falamos da história da humanidade e como seria o movimento. Nós podemos trabalhar simbolicamente e podemos trabalhar até psicologicamente. Quando nós estudamos a casa mental, nós estamos fazendo esse trabalho. Quando nós falamos de arquétipo, nós estamos fazendo esse trabalho também, de tentar absorver modelos implícitos ali e apresentá-los a partir de cada personagem. Então, o Batista é esse personagem que retrata, prima, o ápice daqueles que, por lei natural, ensaio e erro, dificuldade, a partir de uma série de experiências, conseguiu estar ali, no ponto a partir do qual viria o Filho de Deus. Então, ou o Filho do Homem, já como uma expressão, aqui não é das filhas, mas o Filho do Homem. E aqui esse Filho do Homem é o futuro, O futuro. Aquele que assumiu no plano da racionalidade, da razão, todas as possibilidades reflexivas que a conquista da inteligência, posteriormente da razão, permitiu, para que ele pudesse conscientemente edificar as suas propostas evolutivas. Essa é a proposta do Cristo morto, que é o Filho do Homem, esse que vive no futuro da raça, esse elemento que retrata o nosso vir a ser. O desafio dos versículos que retratam a conjugação entre os filhos de Deus e as filhas do homem criam para nós uma expressão que seriam os varões de fama. Esses varões de fama seriam o fruto da miscigenação. A miscigenação entre homens que estavam já num patamar de comunhão com o divino e mulheres que retratavam ainda os planos emocionais e até sentimentais das filhas, criam
um produto, um fruto que quer se impor. E aqui o elemento força acaba sendo ativado. Esses que conseguiram trabalhar um padrão de poder ambiente circunstancial. Diante disso, aí vem a proposta: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, a partir dessa produção. Quando nós comentamos na semana passada a elaboração do campo mental e o departamento da imaginação, criando aquela série de construções monstruosas que foram sendo alimentadas no tempo e vividas no tempo. E é essa condição onde a comunhão se fez materialmente manifesta é que surge o arrependimento. Isso precisa ser modificado. Porque o que caberia a esse filho de Deus, seria trabalhar com o homem sem se reduzir ou sem diminuir o seu peso, o seu peso. Aqui vem a questão: o espírito retrogrado houve uma perda? Não houve uma perda, mas houve um privilégio a determinadas instâncias do ser. O ser abriu mão daquilo que ele já havia visualizado, da parte divina em si, então seria o eu superior, aquele que conhece todas as intuições, todos os ideais, abriu mão do comando desse eu superior e criou uma nova manifestação de ego ou de personalidade que tenta se impor. Esse é o grande desafio. E é aí que surge o componente que precisa ser reevolucionado. E aí nós entendemos como esse trabalho gera um movimento, que é o movimento do versículo 7. Destruí sobre a terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil até a ave, porque me arrependo de os haver feito. Se há uma negação do eu superior, esse eu superior, de novo, assume o comando da evolução do ser. E para que isso aconteça, é necessária a destruição, não da essência, mas das manifestações. E aqui nós chamamos de manifestações as personalidades. As manifestações, a forma. Que forma é essa? E de tempos em tempos, esse movimento acontece. E as formas são destruídas. O primeiro movimento, definindo que essa forma não teria uma vida longa, uma vida duradoura, foi aquele movimento de 120 anos, definindo a finitude. Essa finitude ou a morte como um componente que limita a expressão da forma. Essa forma cederá espaço a uma nova forma para realmente, de novo, manifestar os componentes superiores da proposta evolutiva do ser. Então, feito esse movimento, surge um elemento novo que é Noé. Essa forma, tá certo? Esse novo elemento, e Noé também aqui representado como um componente, que é uma personalidade, é uma pessoa, uma estrutura que se apresenta, mas que se apresenta de forma obediente, submissa, coerente na sua posição frente à vida. Ele anda com isso, né? E ele vive uma experiência que é de varão justo e reto em suas gerações. O processo de saneamento de Noé, ele viveu no tempo
uma confissão que repetidamente estava nessa condição favorável de varão justo e reto, diferente dos varões de fama. Então aqui nós temos, de novo, o plural, o varão justo e reto, que nós comentamos também na semana passada. Esse elemento se contrapõe. E aqui de novo, várias expressões e uma expressão única, sintética, a partir desse encaminhamento. Fechando 9 etapas no discurso. Noé como alguém que apresenta ações boas, positivas, e que trabalha no caminho reto, seguindo a lei. Então aqui vem o versículo 10, que é o que nós precisamos ainda retomar, mas que na verdade já foi muito estudado. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Aqui que define a condição de estruturação dessa nova expressão do homem. Esse homem que agora vive um tal pleno, uma dinâmica totalmente estruturada. Se a gente quer recordar, está bem fácil, né? Nessa estruturação do campo mental, nós temos os 3 componentes. Sem, que significa cão, que define sente. E Jafé, que é alerta. Esses 3 pontos. Nome. Quando nós estudamos sobre Sem, vimos que é a partir de Sem, que retrata a condição dos filhos de Deus, que nós teremos lá no futuro toda a geração caminhará na materialização de uma personalidade nova. E aí nós falamos de personalidade, como falamos de Noé como personalidade. Jafé, por sua vez, retrata todas as possibilidades de realização. Todas as condições e todas as realizações nesse campo de horizontalidade, de ser, criando, cada vez há um número de expressões de construção e aberto. Então, sem dúvida, é aquele que fala dessa condição mais primitiva, do fogo, desse fogo que retrata o magnetismo da terra, de novo. Esse magnetismo que, de alguma forma, puxa o indivíduo para a vivência do ontem. Essa fixação na vivência do ontem, que de alguma forma seria o componente gerado por Noé, que se correlaciona de alguma forma com os valores do ontem. Aí nós teríamos o componente de sincronia com os valores do ontem. Então, que nós vamos encontrar toda a necessidade de autoafirmação. E aqui nós vamos falar de autoafirmação, de posicionamento pessoal, de conquistas objetivas. Naquele momento mais recente, né, do mapa, os cananitas que viveram toda a condição do politeísmo. E aqui nós temos o gentio, que de alguma forma tem aquela correlação com o fruto das filhas do homem. Deu ideia, né? Então nós fechamos aqui todo o movimento que nós já estudamos. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. O que nós teríamos a aprender com esse versículo? Encheu-se a terra de violência. O que é a violência?
O que é violência, gente? Uso da força, fora da lei. Fora da lei. O que é violência? O que é violência? Agressividade, né? Agressividade. O que mais? Violar. Corromper, violar. Não é que violência sugere para nós. Dor. Mais alguma opinião? Vamos ficar aqui com esse quadro aí. Não poderíamos dizer que até então Noé andava seria, nós poderíamos colocar aqui a violência versus o andar. Andar com Deus é viver segundo a lei, viver na obediência à vontade de Deus, viver respeitando as leis propostas por Deus. Está sob o comando ou a diretriz do divino do eu superior ou não. E a violência, de alguma forma, seria aquele momento quando nós permitimos que esse elemento quente, cão, se posicione na sua instintividade e promova uma inversão plena de valor, violando a lei natural, e manifestando um componente que é da natureza de forma a impor aquilo que ele almeja. Mesmo que para isso use toda a agressividade necessária, resgatando o que nós comentamos do Barão de Conta. Esse movimento seria aquele movimento capaz de gerar na intimidade do indivíduo um direcionamento infeliz. Porque a energia é a mesma, da agressividade ou da assertividade. Aquela que constrói é a mesma energia que pode destruir, tá? É a mesma. E a agressividade, em geral, promove destruição, como consequência do mal. Houve uma inversão. Emmanuel, quando nos fala sobre a estrutura do ser, nos diz que o nosso corpo é a nossa embarcação. Olha só, nosso corpo é a nossa embarcação. O pensamento é a força motriz. E a língua é leme. Olha só, o corpo é a embarcação. O pensamento é a força motriz. E a língua é o leme. Então nós poderíamos dizer que se fizéssemos uma correlação o corpo, olha só, o corpo já tem, tá? A embarcação. Quem seria o pensamento como força motriz? A nossa língua de alguma forma direciona para um lado ou para o outro, retratando aquilo que nós realmente somos. Porque aqui é o vir a ser, é aquilo que nós almejamos. Mas o vir a ser precisa dos elementos de manifestação. Porque a evolução se faz onde? No plano físico. Se nós não fizermos o plano físico, a evolução não acontece. É aqui que nós experimentamos, é aqui que nós consolidamos os conquistos, é aqui que nós passamos pelos testes e nos projetos.
Então nós teríamos de ter todos os elementos dirigidos para o fim, que é o fim superior, o objetivo superior, numa comunhão, e não numa inversão de valores. E o que aconteceu aqui foi uma inversão. A terra estava corrompida. E por que a terra estava corrompida? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A carne se corrompeu. A carne corrompeu. E nós poderíamos dizer que o elemento carne dessa personalidade estaria aqui para baixo. Você já fez essa sugestão? Já foi para baixo, seria as expressões de carne dessa construção redativa. Então, olha daqui para baixo. Aquilo que nós estamos produzindo na horizontalidade, aquilo que era sustentado a partir das pulsões que chegavam ao plano consciente a partir de pronto, tá? Definindo aquela matéria-prima, aquela matéria a partir da qual tudo é construído, estava num plano de totalmente fora, num plano de violência, que retratava o que nós chamamos de estar corrompido. Nós podemos pensar então que quando você traz o corromper, eu estou buscando aqui quando Adão, né, naquela simbiose dele, eu vejo ele imaginando Eva à frente. E aí, como houve aquela confusão toda lá atrás, a gente tem que voltar lá, e eu posso entender que até Cão, então até Jafé, todos caminharam na energia desse corromper. Porque quando você falou do eu divino, do eu superior, eu lembrei de Paulo, antes do diálogo dele com Abigail, o Paulo vai trabalhar um encontro com o eu real, você lembra lá no Paulo Estrela? E ele traz a fé e a força que o indivíduo tem de ter para encarar a si mesmo. Então, fazendo esses contatos divinos, de Adão até Jafé, essa energia foi emanada numa só. Aqui, a partir de Jafé, então, até chegar a Cão, começou o despertamento, e foi por isso que teve que ter essa varredura na terra, porque Deus viu que se investisse naquela vontade que estava no ser ali, ele podia dar uma nova chance, e por isso começou Noé, e a gente vai entrar mais à frente, a encaminhar criaturas diferentes, seres conscientes para essa evolução que você está falando aí. Bom, o que nós observamos é o seguinte: que os desafios, eles sempre existiram, e essa seria a proposta. Os desafios, eles sempre estiveram diante daqueles que se colocam no caminho da vida, que é aquilo que nós temos nesse versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque pela carne veio corrompido o seu caminho. Então, o que seria o caminho? O seu caminho, Deus? O caminho estava corrompido. Nós estudamos aqui muitas e muitas vezes pensamento, palavra e ação, é isso? E o que nós aprendemos sobre isso? Que o pensamento, e a palavra e a ação poderiam de alguma forma retratar Deus no caminho, a verdade e a vida. Não foi isso? Bem, que nós estudamos? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
pensamento, não é isso? É no pensamento. Jesus chega para nós e se posiciona de forma clara. Eu sou o caminho. Qual era o caminho vivido nesse momento? O caminho vivido não era o caminho proposto por Jesus. Porque Jesus já era alguém que vivia sob a expressão plena do seu eu superior. E é por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. Porque a comunhão íntima era de tal ordem que ele andava com Deus e vivia em comunhão plena com Deus. Então esse é o caminho, o pensamento é exatamente divino. E é isso que eu repasso para vocês, como propósito de vida. Vamos começar na origem. Como nós começamos, é a força motriz. É a força que vai permitir o movimento de ascensão do indivíduo. Se não houver essa força motriz que será posicionada no sentido luminoso a partir das nossas palavras, que não foi dito que é a nossa palavra, né? Palavra, ação é, coração é, a minha palavra, e a vida é as duas coisinhas, são as ações. A língua definirá. Eu posso ter um pensamento até verdadeiro. Posso ter um pensamento que seja até bom. Se ele não passar pelo espírito, se ele não for útil, dizer, explicitar aquele pensamento, é de alguma forma usar o leme no sentido de tolerar em termos de construção. Paulo é para nós uma referência segura, sem dúvida, porque a sua trajetória retrata a trajetória de uma pessoa que busca a coerência, sem dúvida. Uma coerência interna a todo instante. Não tem mais que encontrar. E essa coerência nos certo no errado, mas no certo relativo, vamos colocar assim, no certo relativo para ele, eu vou dizer que não tem. Essa capacidade de reconhecer e mudar de Paulo foi que é o nosso desafio da atualidade. Porque o que o ego faz? O que o ego quer? O ego quer ter razão. Tem razão. O ego, ele acaba nos paralisando em determinadas registros de domínio próprio, de domínio pessoal. O que nós encontramos no plano espiritual relativo a essa paralisação do ego? Pessoas que continuam no plano espiritual querendo ser reverenciadas. Pessoas que gastaram a vida em busca do prestígio. Retônica. E se no plano espiritual não obtém de retorno essa condição, despertam no plano espiritual como verdadeiros alienados, exigindo um tratamento que é um tratamento dispensado ao ego. A paralisação de Paulo e o risco de paralisação de Paulo estava aí. Na condição quando ele define a sua realidade de ego. De coerência. Foi educado para ser o que é. E era aquilo que ele defendia. E era aquilo que ele realizava. E todas as vezes que ele se via ameaçado, o que ativava nele? A violência. E Paulo viveu a violência como uma arma de fama. Né? Viveu a violência total. O que nós encontramos no livro dos Espíritos?
Esse a gente acaba tendo que voltar muitas vezes. A pergunta 785 do livro diz: qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que acentuam e incitam o homem a empreender pesquisas que esclarecem em si. Assim que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreendeu melhor, que além que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, aqui nós temos os dois elementos, egoísmo e orgulho, que são alimentados e sustentados pelo nosso ego. O ego quer. E o ego aqui, gente, é o eu pequeno, tá? Quando nós estudamos o Evangelho no Pastorinho, ele fala muitas vezes, né, da individualidade, né? O que seria essa individualidade? A individualidade seria as expressões do ser superior, desse eu superior, dessa nossa condição divina, essa que consegue perceber para além. E quando ele fala da personalidade, ele está se referindo ao ego ou esse eu pequeno, que tem pouco. Então o eu pequeno, ele não tem mudança não. Ele quer segurar o seu campo de ação. A mesmice, que ele quer familiar. Tá? Não quer evolução. Ele quer o campo. E aquele que a gente chama de zona de conforto, né? Então manter esse estado de coisas, porque isso está ótimo para isso. Aí o que acontece? Isso é antievolutivo. Completamente antievolutivo. O ego quer criar obstáculo à evolução. Mas ele pode só conseguir desacelerar alguns movimentos. Então, não. Aí a gente fica naquela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Fica naquela condição de mesmice. A mesmice não se aplica. Aí quando você está no finalzinho da vida, acontece um fato marcante que você nunca imaginou que fosse viver e abala totalmente as suas estruturas consumidas, que você considerava que era a estabilidade feita de vida. Esse mundo que era não. Aí você cai. Hã? Não tira não. Não tira não. Ela falou, aí tira. Alguns ossos para ser tirado, né? Porque o que seria, né? Cai numa alienação e pode até estar mesmo ser um psicótico. Porque já que eu não tenho esse meu campo de ação, eu mergulho no meu inconsciente e prefiro viver uma situação conhecida do passado. Aí eu vivo no mundo próprio, né? Ou eu vou para o mundo da Alice, né? País das Maravilhas. E fico, ou então eu vou lá, olha, pesquiso lá no meu inconsciente o que tem aqui na grama, e fico lá mesmo. Vai tudo lá. Tá? E nesse mundo, vira o quê? Uma alienação. Pode acontecer. Mas a proposta não é promover a alienação. A alienação já seria mais uma tentativa do desrespeito à lei. Porque a lei de evolução então não viola de alguma forma. Qual que seria o grande desafio? Mergulho interno, então assim, gente, mas como é que pode? Eu achei que estava tudo arrumadinho, né? Ia ser tudo desse jeito aqui, e agora a vida tira o meu tapete, tira o meu piso, e eu tenho que reconsiderar uma série de valores. Então é o momento de nós nos abrirmos, para o comando superior. E aí sim, é o momento da vigilância, é o momento da oração, é o momento de buscarmos todos aqueles componentes que podem nos esclarecer. O que é que eu preciso aprender aqui? O que é que eu preciso realmente assimilar
dessas experiências? Quais os pontos em mim que precisam ser trabalhados de forma mais efetiva? Isso que é evolução consciente. Isso que é autoconhecimento. Essa é a dinâmica proposta pela espiritualidade. E é isso que fala a doutrina espírita, um bem para a humanidade, no sentido de promover esse ser humano. Porque nós não vamos voltar à vida primitiva. Nós não vamos voltar ao estado natural. Voltar ao estado natural, muito só o seguinte, no estado natural, isso é pergunta do livro de Espírito, o ser não é muito mais feliz? Aí a resposta dos Espíritos, e até o comentário de Kardec sobre essa pergunta, fala da condição da criança. A criança muitas vezes parece viver uma felicidade maior do que o adulto. Mas as conquistas do adulto fazem dele um ser mais pleno do que a criança. Então, quer dizer que é melhor ser criança e abrir mão de todas as conquistas da condição do homem adulto? Então seria um retrocesso. Isso não cabe. Nós vivemos as experiências e repetimos as experiências com o objetivo de sair dos padrões, de recapitulação. Já falamos disso quantas vezes a questão dos seis, né? Abrindo o espaço da reflexão. Vivendo recapitulações até que nós tenhamos coragem de fazer diferente. A recapitulação é retomar a proposta do ego e viver segundo o ego de novo. E deixar o ego decidir. Quando nós estudamos o Apocalipse, não era a proposta da Deus, era essa. A imposição do mundo. E viver nessa condição do mundo. Quando Jesus, como caminho, propõe eu venci o mundo. Então, vencer o mundo. Vencer os componentes que o mundo traz de forma até sedutora para atrair a nossa atenção. E aqui, como as mulheres famosas, né? Atraindo a nossa atenção e ao atrair a nossa atenção, despertar em nós o interesse de busca. Porque se nós não formos movimentados e ativados no nosso interesse, no nosso desejo, a coisa está relativa. E nem dá notícia de que existiu. Quantas vezes você passa por um lugar que você vê o que porque nós somos atraídos por aquilo que nós somos vividos. Então, os atrativos de tudo aquilo que existe em torno de nós como um instrumento didático é componente para atrair a nossa atenção. E uma vez atraída a atenção, nós podemos definir o que faremos com aquilo que chega. Paulo, no primeiro momento, ativou o seu passado. Toda a Apocalipse e optou pela violência. Só que, naquele momento, ele fazia, o momento que foi comentado aqui, era um momento de reflexão profunda. E ele queria, sim, viver segundo a proposta superior. Já era um esforço enorme, quando ele busca virar isso. Ele estava abrindo mão de uma série de componentes que o ego falava que não podia. Ele estava abrindo mão de tudo. Abrindo mão do orgulho do seu egoísmo, do orgulho de raça, de posição, de tudo. Reconhecendo que não tinha sido muito bacana a vivência anterior, mas vamos tentar fazer diferente. Mas o que acontece? Ele chega e encontra a Abigail convertida. E é isso que acontece conosco no momento de testemunho. No momento de testemunho é isso. Porque a evolução não fica parada esperando a nossa vontade de mudar. Quando ele foi buscar, a Abigail já estava em outro piso. E aí que a situação ficou complicada. Porque estava preparado para fazer um movimento, mas para encontrar uma Abigail paralisada naquele ponto que ele havia deixado.
Não é isso? Ele estava preparado para encontrar ali, naquele tempo. Então ele havia feito um movimento, mas querendo resgatar aquela condição, congelada no tempo por ele. E ele encontra Abigail convertida. Abigail já tinha caminhado antes dele. Abigail já não era aquela mesma pessoa. E aí vem o desafio. E aí o que acontece? Nós não ficamos muitas vezes sem fazer. Porque aí o ego não resistiu, porque estava preparado para mudar, mas ainda com todo o controle da situação. E aí o que aconteceu? Controle e comprometimento. Como se não bastasse convertido e doente. Como se não bastasse desencarne. Foi muito testemunho que Paulo vivenciou, né? Muito testemunho. Então, quer dizer, foi um testemunho violento demais. Dentro daquilo que ele estava preparado. Então, quer dizer, tirou o tapete ou não tirou, gente? Tirou totalmente o tapete desse ego aqui, ó. E aí, o que aconteceu? De novo, veio a violência com toda a força. Ele foi no chão, resgatou toda a violência do ser para poder operar o quê? Já que eu não posso, então vou aniquilar esse elemento, né? Que é o módulo do meu sofrimento. É isso que a gente faz. Quantas vezes a gente vira e fala assim, ele não sabe, não parte para a morte, o confronto direto, não. Então assim, fulano morreu para mim, é o que a gente faz. Não faz isso. Fulano fez uma comigo que morreu para mim. Você não fala uma palavra, não, o que você fala? Não, que não existe mais. Até que ponto que isso também não é uma expressão da nossa agressividade um pouco mais branda, ou uma agressividade até branca, né? Que passa batido socialmente. Não deve ser uma morreu para mim. Ou aquela história, né? Não convivo mais, não dou confiança. Que a gente lança a mão. Que também acaba sendo uma condição do ego, que é manter a situação do seu próprio jeito, né? E aí nós temos que refletir, né? Se nós ainda estamos fazendo demais, tem que fazer isso, né? Você tem que ver se está fazendo demais. Porque se estivéssemos demais, aí é o caso de nós pensar, eu estou reciclando experiência, estou recapitulando experiência, né? Porque se está repetindo, se a condição ainda é uma condição que acaba tendo com outras medidas na nossa vida, é algo que nós discutimos, né? Então, nós acreditamos que esse termo de Paulo vem de encontro a essa condição, né? O desafio entre viver a proposta do homem novo, desse filho de Deus, desse filho do homem, que é o futuro, ou retomar tudo aquilo que lá da sua genealogia, o filho de Deus. E ele deu isso e precisou ter materializada a mensagem do seu eu Cristo, tá? Então aí a gente entende qual foi o sentido dele na mensagem da marcha. Foi materializar, com ele tinha que ser concreto, né, gente? Tinha que ser concreto. Porque ele foi no fundo, então ele precisou, da mesma forma que ele deu toda a sua violência manifesta, ele precisou ter a expressão projetada desse eu crístico no Cristo que se manifesta perante ele. Então, né? Ele está sendo dele. É a mesma proposta. Essa proposta ela seria nova. E em cada época da nossa existência, ela acaba surgindo. E quando, na verdade, qual seria a proposta? Ver como você vai fazer. Porque nós sempre queremos fazer do nosso modo, né? Do nosso modo. E aqui, que nós colocamos, nós queremos ter razão, né? Nós queremos ter razão.
queremos definir que esse que é o jeito, né? E muitas vezes existe um outro jeito que a gente não imaginava. Aquela frase, né? Que é uma frase feia, bonita, onde o homem não vê uma saída, né? Não vê uma saída, não vê um caminho, e a Deus como estranho, né? E aí a gente pode até codificar, né? Uma estrada pavimentada, daquela assim, você desliza, né? Porque é uma outra referência, muito mais abrangente. Aquilo que nós já ouvimos muitas vezes, né? Quando você acha que não vai ter solução, quando você assusta, teve a solução, né? Não vai ter. Você acha que não vai ter. Quando você assustou, já teve a solução. Já aconteceu. Já aconteceu a solução que está na gente. Eu nem pensei que ia acontecer. Porque nós sofremos muito por antecipação e por falta de fé, não acreditando nas possibilidades de condução da providência divina, não é isso? Falta de confiança nas providências que nos chegam por misericórdia. Você fala assim, nossa Senhora, e agora? Aí você fala, nossa Senhora, e agora eu já estou na frente, né? Não é? Nossa Senhora, e agora? Aí você emitiu, né, uma súplica profunda que saiu lá do âmago mesmo. E essa não tem que ter resposta. Esse é o momento da entrega. É nessa hora que você entrega. Nem verbalizou, né? Porque a nossa prece costuma ser muito definida, né? Senhor, promova, me dê uma empregada simples, humilde, confiável, né? O que mais, né? Porque eu posso sair de casa, entregar a chave, né? Ele vai falando tudo, né? O requisito todo, né? Geralmente não é por aí. Mas, desenhada. E aí depois, na hora que chega, você fala, nossa, esqueci de falar. Bem, gente, o que você pediu? Aí você vai cozinhar logo, mas esqueci de colocar isso na frente. Então, coisa muito difícil. Então você fala assim, ai gente, oh meu Deus, me ajuda aí, manda aí de acordo com a minha necessidade. Ele sabe mais qual é a necessidade da gente do que a gente. Aí você fala, gente, veio assim, de outro que eu imaginei, então essa que é a proposta, né, da misericórdia, né? E que ainda nós não temos essa confiança, né? Que foi, né? Durante esse tempo eu ouvi essa fala do mestre com uma reconciliação com ele mesmo. Sim. Sim. Reconciliar comigo, né? Não pegar-me como estou, porque não fazer direito, né? Quando você tem situação aí, que você morreu, né? Se você não tem por essa pessoa nenhum sentimento negativo, nada, natural, porque morreu porque não entendeu, também não está indo já. Vocês perceberam a pergunta dela? Perceberam? Ó, eu vou responder em duas vertentes. Partindo do pressuposto que a condição manifesta é verdadeira, partindo do pressuposto que a condição é verdadeira, que realmente a gente das pessoas não incomodam mais mesmo, de fato, como dizia André Luiz, então, seja feliz, né? Cada um vai viver a sua experiência. Se for algo genuíno, desvinculou. Isso que é desvinculação. Tá? A desvinculação é a expressão daquilo que nós conseguimos desatar de forma suave. Então, teve um tempo, você trabalhou, às vezes você não vive isso com fulano. O que você fez com fulano? Você nunca mais viu, tá? Tranquilo. Até isso, sempre esse problema, tem tido dificuldades, também. Não, nem isso. Não, tive uma dificuldade. Não, às vezes tive dificuldade, com pessoas difíceis.
desvinculei. Porque eu saí da dificuldade. Mas ainda tem um registro daquilo que eu vivi, tá? Então aquela história, o corte, que quando eu bati na piscina, quando ela era pequena, que foi feita uma estrutura, eu lembro que eu chorei na hora que cortou, lembro que eu fui para o hospital, eu chorei lá na hora que estruturaram, eu lembro de tudo, mas isso não me afeta mais hoje. O princípio que fizeram até uma estrutura tão caprichadinha, que nem nada ficou, tá? Então, mas eu tenho um registro. É isso que eu tenho que dizer. A memória profunda não se perde aquilo que foi vivido, desagradável, tá? Mas eu desvinculei daquilo, eu não fico. Nossa, eu vou ter que ir em outra vida, bater com queijo em cima para poder cortar de novo e desvincular daquele trauma. Tá? Não tem que repetir. Então, vivência natural, verdadeira. Agora, muitas vezes, o ego, e aqui é a questão da personalidade mesmo, a personalidade faz uma estratégia que é o escamotear a história e o sentimento. Para que a gente consiga sobreviver convivendo com situações de pessoas, então as pessoas nos ofendem. As pessoas têm um comportamento conosco que não é aquele que nós esperamos. Você só de um jeito que eles não dizem, mas fiz tudo por fulano. O que fulano fez por mim? Eu nunca podia imaginar. Isso cria em nós um estado de indignação. Tá? A indignação é algo da condição daquele ser que viveu o retorno que ele achou que não era bacana. Aí vem a questão. Se eu faço contato com a minha indignação, melhor para mim. Por quê? Tirar da minha indignação, eu posso acessar o que me gerou dificuldade. O que gerou dificuldade? Eu fiquei indignada porque eu tive uma expectativa muito grande em funcionar. Qual era a minha expectativa? A expectativa, isso acontece muito na vida de relação, né? Teve um casamento assim que eu fui, no dia lá, na hora das promessas todas lá, né? Casal lindinho, jovem, né? Aí o rapaz fez aquela declaração lindíssima, assegurando que ela seria a mulher mais feliz da face da terra. Aí, lindo, foi lindo, tá? Só que eu estava com uma psiquiatra do lado, justificando o lucro. Aí eu falei, nossa, vai terminar isso mais rápido do que ele está esperando. Tá? Então, quer dizer, ele promete e ela fica na expectativa. Eles pararam e dizem, o que vai acontecer? A indignação vem. Gente, o que é isso? Prometeu. Deu todas as regras como é que ia ser. E aí, quer dizer, no primeiro final de semana, vai pro Mineirão lá no Pazinho, né? É isso que é a proposta de felicidade eterna? Uma coisa que gente. Tá? Então, quer dizer, são condições aí, quer dizer, que indignação é essa? Se eu tivesse feito o contato com a indignação, se eu tivesse indignado com isso, e a gente ainda fala muita coisa que não sustenta. A gente fala, não se julga ainda não está devidamente educada, né? Ela não está devidamente educada e nós falamos coisas que não podem ser sustentáveis. E por isso que a todo instante nós vamos convidar para educar a nossa língua, né? Na queixa e até não fazer proposições que nós sabemos que não vamos cumprir, sabemos que não vamos cumprir, tá? Eu vou pensar isso. E aí, coisas mínimas. Por que você falou, gente? Eu sabia que me ligar, né? Então, aquela história, porque isso cria conexões, tá? Cria conexões e expectativas. E isso gera, mais à frente, um estado de cobrança. Da mesma forma, uns ficam indignados, outros ficam irados no último grau e podem se tornar pessoas violentas, tá? Apoiados nessa condição. E a gente não sabe até que ponto
Paulo, vamos voltar em Paulo, aí eu não sei, né? Mas até que ponto ele não poderia ter criado uma expectativa que a Abigail ia ficar paradinha esperando por ele. Tá? Era a expectativa dele. E que foi frustrada. Então, quando nós somos frustrados naquilo que nós esperamos, o nosso homem velho costuma vir à tona e se manifestar de uma forma, às vezes, muito infeliz. E, às vezes, lança a mão de mecanismo de defesa. Então, só mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, aí há outra vertente. Se você poder falar outra vertente, vai que não é verdadeiro. Eu até achei que era verdadeiro. Mas aí, no plano espiritual, quem recebe? Quem recebe? Estava diferente. Não fazia a mesma coisa. Mas não, você está fazendo o quê, né? Aí vem. Porque eu estava tão sonhando. Aí eu posso até surtar no plano espiritual. Tá? Surtar no plano espiritual. Nem sei se eu não quero que eu gosto de uma experiência anterior. Levo aquela experiência toda que foi para essa figura e porque não conta isso eu vou viver. Porque na verdade só ficou funcionado. Então nós precisamos trabalhar aquilo que vier em nós, em todos os sentidos, daquilo que é expressão de violência. Tá? Então nos perguntar, que violência é essa? Que reação é essa? Hoje nós não precisamos muitas vezes agir. Hoje, qual tem sido a nossa referência de autoobservação? Nós já aprendemos isso. Aqui, na hora que ela trouxe a proposta do Paulo, que a gente sabe que o trabalho é conduzido pela especialidade, eu peguei o livro Pensamento e Vida, e durante o comentário que nos resgatou esse arquétipo, esse modelo de Paulo, veio aqui para nós o capítulo 14 do livro Pensamento e Vida, que fala corpo. Então nós precisamos de novo. Como que o ego manifesta? Não é na forma corpo? Tá? Se o ego manifesta no corpo, tá? Nós temos no corpo a expressão daquilo que o nosso ego faz. Tá? Todos os sinais. E aí nós podemos chamar de sinais e sintomas. Seriam povoações ou plasmagens daquilo que veio do nosso plano mais profundo. Pensando, nós criamos realidades em nós. Pensando, nós atuamos nas nossas estruturas celulares, modificando o comando do nosso citoplasma. E nós podemos criar uma corrupção em toda a carne a partir desse caminho aqui, ó. O caminho, o pensamento está super negativo. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, nos diz que a todo instante nós refazemos o nosso destino. É isso? Como que nós refazemos o nosso destino? É a partir de uma carne que está corrompida ou a partir de uma carne que está iluminada. Nós estamos corrompendo a nossa carne com a nossa emissão mental? Possivelmente. E aquelas histórias, né? Que eu cuido da minha estrutura física, das minhas células, como companheira de jornada e educo as minhas células, que eu trabalho com elas de forma respeitosa, eu estou trabalhando a minha carne. Eu estou trabalhando a minha realidade para que essa carne retrate algo de divino. Mas eu posso também trabalhar com a minha carne a partir dessa referência mais densa, puxando. E aí teríamos uma série de eventos que mostram do peso disso, até com a alimentação, né? Vocês lembram daquela experiência no matador, como que a carne ficava segurada de energias pesadas?
na hora que o boi entrava, né, para poder ser abatido. Não é? E que a carne, o que consistia? Então, quer dizer, se o animal, tá? Se o animal, que não tem pensamento contínuo, tá? Se o animal, que não tem pensamento contínuo, vive uma experiência dessa, de medo e de sobrevivência, desejo de sobrevivência, né? Quer dizer, sente medo ali, não tem momento, e contamina toda a carne, né? Contaminou toda a carne. Tem que fugir, de acordo com as leis da defesa. O mesmo tomou. Aí nós estamos colocando do matar, né? E aí a experiência do animal, só naquele momento eles estão colocados, gente. O ego dele está colocado. A prova de morte. Prova de morte. Mas não tem esse sentimento, de um fala, que pode convencer, que pode estar. Sem dúvida. É o pensamento. Mas nós estamos falando do grande desafio de vivermos as mortes propostas durante a nossa vida com uma condição de equilíbrio tal que nós sejamos sustentados pela nossa essência superior. Tá? Então aí sim, buscando o roteiro de Jesus como uma referência para o nosso encaminhamento. Então aquela história que as pessoas falam, muitas coisas estão com o seguinte. Na hora que você estiver de uma situação, é bonito falar isso. Pensa, como Jesus agiria? Você já ouviu isso parece? Já falaram também, né? Então, quer dizer, a gente e ainda fala, como Jesus agiria nessa situação? Não é? É esse roteiro aqui do caminho. Como Jesus conduziria essa situação? Não é mais fácil, porque a pulsão, e aí eu usei a palavra pulsão para ser bem dentro da concretude da dinâmica psicológica do ser, a pulsão é muito forte. E o seu homem velho tem. E a tendência a repetir, para sustentar a posição é muito grande. Tem desafios, nós estamos falando de violência, né? Nós estamos falando de violência. Qual que é a sua proposta de Jesus? Como quer se te bater numa face? Sim, mas vamos bater uma face, gente? No concreto da experiência. Se alguém bater na sua face. No concreto, o que será que a gente faria? O que será que nós faríamos? Em termos dessa violência, em nós? No mínimo devolvia, né? No mínimo devolvia? Aqui, ó, você vê, gente, a melhor estratégia, né? Se o outro for mais forte, você fica quietinho. Aqui, ó, mas manda vibração, tá? Amaldiçoa o raiz dele. Amaldiçoa o raiz dele. Amaldiçoa. Evoca todos os amigos espirituais para poder ter pedra de tropeço na raiz dele. Assim ele deve. Isso aí é a nossa relação, né? A nossa relação é que nós estamos falando da nossa violência, o tanto que ela é real. E no silêncio, uma fechadinha, sabe? Uma fechadinha no trânsito é bastante para ativar, agora você imagina se for um tapa, a face. Será que ele daria conta? Emmanuel comenta essa passagem no livro Vinha de Luz, sabe? Não vou me lembrar o número não, o número da lição, mas no livro Vinha de Luz ele comenta sobre esse versículo. E lá Emmanuel é muito feliz, sabe? Quando ele nos esclarece o sentido disso, sabe? O sentido do sair da faixa, sabe? Do sair da faixa, oferecer a outra face
seria não entrar num plano de conjugação e de contenda. Tá? Enquanto eu estou comungando nessa faixa de resistência, eu estou ativando a minha violência. E estou alimentando a violência do outro. E aí fica, né? Um baixo, outro baixo, não sei o que, um vira um soco, e depois tá rolando no chão, até que um mata o outro, e depois o plano espiritual vai ter que resgatar. E isso tem acontecido nas recapitulações. Então a proposta é sair da violência. Não resistir, não. Exatamente isso. Sair da violência. Porque enquanto nós estivermos respondendo com essa violência que corrompeu a terra, nós estaremos sujeitos à promessa. Aí podemos passar para a promessa, né? O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência e eis que eu os desfarei com a terra. Então não dá mais para ficar desse jeito. Se desse jeito a repetição tem sido renovada a todo instante, então o contexto tem que ser totalmente renovado. Não existe mais uma possibilidade indutiva favorável para sair desse ciclo vicioso, porque está na condição do meia-meia, do círculo fechado, repetitivo. Então desfarei com a terra, tá? Desfarei com a terra. Então, a violência e a terra. Então, aqui nós temos dois termos, violência e terra. Quem pode modificar a situação? Quem pode trabalhar a mudança de contexto? E aqui de contexto e de tônica. Não tem jeito de ser feito a partir das nossas diferenças pregressas, não. Isso só poderá ser feito a partir de uma condição nova. E esse era o trabalho dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vieram para cá para isso. Eles vieram para trabalhar a evolução. A evolução daqueles que se encontravam. Quando nós comentamos na semana passada, né, dessa enxertia, do objetivo da enxertia, que era trabalhar a condição evolutiva dos enviados da matéria, que era também uma promessa de apoio e sustentação de Jesus, porque a presença deles no orbe seria um componente a mais de evolução. Porque a evolução se faz a partir de, no mínimo, gente, dois componentes. A gente aprende de que forma? Repetindo, a gente aprende. Mas a gente aprende observando? Até animal aprende observando, não aprende? Não repete? Lagar repete, macaco repete, né? Os animais domésticos acabam tomando e assimilando alguns comportamentos daquele grupo familiar. Já vendo numa casa de gente ingrisenta, os animais são insuportáveis, né? Você vai notar isso? Então, quer dizer, assimila o padrão de ingridência e a tônica, né? Então, nós aprendemos por assimilação também, por observação. Então, nós temos um processo evolutivo que acontece através dos componentes que são internos do indivíduo, que trabalham no mergulho, a auto-observação, tudo isso que nós estamos trabalhando aqui, mas nós evoluímos também a partir do contato social. Então, a vida em sociedade é um componente fundamental para o nosso crescimento. Emmanuel nos diz que a lei de sociedade, o que é a sociedade? Sociedade é filtro. Acho que está 18. Aqui. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução entre isolados encontra os reflexos de si mesmo. Então nós temos os reflexos fora. E como que estava essa sociedade?
totalmente corrompida e violenta, contaminando todo o contexto. Era um filtro que estava por demais sujo. Ele precisaria ser saneado também. Esse saneamento viria através dessa lei de destruição, que nós já desfaremos ou destruirei. Desfarei ou destruirei. Então, quer dizer, na sociedade, nós encontramos os princípios de ação e reação. É o lar coletivo, o lar coletivo. Aqui esse capítulo é muito interessante. E ainda fala ao finalzinho seguinte. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do Espírito. O filtro gigantesco do Espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na lactância ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando para os timos da vida em obediência aos ditames da evolução. Então, na sociedade, nós temos o reflexo de nós mesmos numa condição coletiva, desse lar coletivo. E esse lar coletivo estava totalmente direcionado no sentido de recapitulação. Eu li um pesquisa essa semana que ficou um pouquinho preocupado, até tem a ver com o que você está falando. Falando que a experiência do desemprego tem causado mais transtorno às pessoas do que às doenças. Até quando isso é leve e quando é inconsciente, os dois estão juntos. Gente, olha só. Isso que a gente está vendo são flagelos de cada época, né? Cada época traz um flagelo diferenciado. Esse aspecto de desemprego não é um flagelo, né? É um flagelo para a humanidade. Porque o trabalho é que dignifica o homem. Se o trabalho é uma expressão tão superior, querer trabalhar no seu trabalho é algo para mexer nesse processo. Então, como se fosse sem dúvida, né? Receber a cultura japonesa, você vê que o harakiri cometido é parte do desemprego, porque é considerado uma humilhação profunda. Quer dizer, uma pessoa querer trabalhar e não ter condições, né? Então, nós podemos dizer que, evolutivamente, vou fazer uma comparação bem violenta, tá? O que é preferido? A fome e a miséria a partir de uma guerra e um saque promovido pelo vencedor, ou uma expressão similar de experiências de penúria, de sofrimento, a partir do desemprego. O desemprego a gente entende como muito fácil. O desemprego eu acho, gente, que então vamos ver como que eu queria que você respondesse. Vou ser sincera. O que eu queria que você respondesse? Guerra, violência, não é muito violenta demais, não. Em termos dessa violência aqui que está dentro da barbárie mesmo. Hã? Não, mas isso nós não estamos nessa fase de culpar o outro. Nós já estamos trabalhando na fase de responsabilidade. Então, quer dizer, o desemprego. Olha só como que eu fiz. Tem aqui, eu não estou falando de espírito, não. Só o que eu penso. E o que eu tinha imaginado. O desemprego vai remeter o quê? Trabalhar leis sociais. Trabalhar o compromisso das pessoas em relação ao compromisso com o semelhante. Tá? Revisão de valores, redistribuição de recursos. Uma série de componentes que passariam por uma análise das leis humanas. O que precisa ser feito? Uma reflexão. No caso ali, da guerra e da miséria, mobiliza todo mundo, né? Teve um problema lá e manda comida, avião 10, roupa, não sei o que, que dura durante quanto tempo? Que é o tempo da piedade do ser humano.
e depois tem esquecimento até de outra. Não, nós estamos desse jeito ainda. Então aí começa outro movimento. Mas não mobiliza uma mudança de estrutura. Então o que eu queria que você falasse, o desemprego é melhor que a guerra. Em termos, é isso que eu queria. O desemprego seria uma condição evolutiva, tá? Em termos das experiências que trazemos humanos, tá? Como componentes de renovação mesmo. O que pode ser feito? Como isso pode ser trabalhado? Então, o que pode ser? Então, quer dizer, essa história de a indústria, então, a Revolução Industrial trouxe muito ganho, mas diminuiu muito espaço para a mão de obra. Então, o que pode ser feito? Então, vamos criar mais necessidade da civilização para circular os valores, circular e promover cada vez mais progresso, não é isso? A civilização é isso. Promovendo necessidades que criem possibilidades de vida e uma evolução cada vez melhor, mas dentro das leis de respeito e obediência, sem cair nessa fase de violência. Porque ainda o que vigora ainda não consome muito dessa necessidade, né? Então, mas são mudanças. Quando a situação estiver muito complicada, com certeza um novo elemento. E não vai a ficha, né? E o homem perceber que ele precisa modificar algumas condições, pode ser que aí venha um trajeto diferente para movimentar novas necessidades, para que o homem possa pensar de forma diferente. Mesmo tendo um trabalho pessoal, responsabilidade pessoal, é que entre o desemprego e a saúde, saúde fica de porque eu gostava da saúde, mas eu se pegar da doença. Mas se você estiver doente, você não vai lá quando ele trabalhar? Não. Vai ter. Aí nós precisamos fazer o adicional, você já nem entra. Entendeu? Pessoal, né? Dá, tá? Né? Se no caso você não tem emprego, tudo é. Se às vezes o caso você não tem saúde, você vai ter que dar um remédio, né? Não, sem dúvida, o trabalho é um valor, né? Isso que nós comentamos, né? O trabalho é um valor, e isso aí é inegável, e aquela condição que a especialidade é clara, né? Que nós temos que valorizar o trabalho mesmo, né? Como um componente importantíssimo que promove a condição do homem, ao respeito, à valorização. Agora, quando a questão é geral, aí só fechando, nós podemos retomar aquilo que Emmanuel registrou no livro, no capítulo 18, nós vamos observar que tudo aquilo que acontece em grupo reflete no demanda em grupo, em termos de pensamento coletivo, tá? Então, porque naquela região vive-se determinada experiência, tá? Então, o que tem que ser feito naquela região? Porque nós temos ali no Evangelho uma questão pessoal, que nós podemos dizer assim, um desemprego pessoal. O dia que ela ficar desempregada é karma pessoal, não é karma coletivo. Porque ele está trouxe ali em termos de valor pessoal. Para ela, o desemprego vai ser um karma pessoal. Mas se for uma questão generalizada, aí nós já estamos falando do lar coletivo. Aí nós estamos falando de uma abrangência muito maior, em termos de reformulação de valores. Tá certo? Então aí nós passamos pelo karma pessoal, pelo karma do grupo familiar mais restrito, do karma, desse karma coletivo de um país, tá? Que tem determinadas peculiaridades, tá? Nós aí teríamos uma visão muito mais abrangente, que seria o karma do planeta Terra, né? Do planeta Terra. Qual seria a experiência como tônica desse ser coletivo que é o planeta Terra. Então são muitas formas de avaliar o mesmo assunto. Até que ponto, né, essa terra toda estava corrompida a partir de uma ação que gerou um karma coletivo. 18.